Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Milha Ricardo e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o meu application, um documento que a gente usa para ficar online na Au Pair Care, que é a minha agência escolhida. Mais pra frente, depois que eu já estiver lá nos Estados Unidos, se tudo der certo, eu quero gravar um vídeo pra vocês contando valores, quanto eu paguei, lembrando que os valores agora infelizmente já estão bem atualizados, então o preço que eu paguei acho que não vai mais ser possível para quase ninguém. Porém, entretanto, todavia, quero compartilhar com vocês como foi o meu processo e quantos gastos eu tive até chegar nos Estados Unidos. Lembrando que isso é muito pessoal, mas eu acho legal, vocês curtem saber valores, né? Mas no vídeo de hoje a gente vai compartilhar somente um pedacinho de como é o application da Au Pair Care. Eu gravei um vídeo antes de eu ficar online, agora eu já estou online conversando com famílias e enquanto eu fecho meu match, eu trago para vocês algumas informações de como funciona o perfil, quais informações você precisa colocar e outras coisas, certo? Essa é a terceira tentativa de gravar esse áudio que sobrepõe o vídeo que eu estou mostrando para vocês. Me perdoem qualquer barulho, eu vou tentar mais uma vez. Da primeira vez saiu cheio de interferência, da segunda vez cheio de um outro tipo de interferência e dessa vez vai. O application eu gravei para vocês no dia que eu já estava pronta para submetê-lo, então ele está inteiro preenchido e eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Eu lembro que quando eu estava no meu processo de decidir qual agência, eu procurava sem fim vídeos sobre o preenchimento do application e não achava muita coisa, resolvi gravar para vocês antes de entregar o meu. A primeira parte são as personal informations que eu vou mostrar para vocês. Essa parte vocês vão preencher 2 vezes, tá? Essa primeira vez eu não consegui gravar para vocês, porque é antes de aparecer todas as outras questões. Aí a gente vai ter as nossas informações mais pessoais. Então, as suas iniciais, como você gostaria que fosse... que aparecessem, né, as suas iniciais. Então, a primeira letra do meu primeiro nome e a letra do meu último nome. Vocês precisam ler os termos da Au Pair Care e apertar ali naquele box de check. E aí, seu primeiro nome e o seu último nome, como consta no passaporte, tá? Vocês podem também colocar o seu nickname, mas é opcional. Então, se você tiver um apelido aí que todo mundo usa, aproveita e já deixa no seu application para que eles já comecem a te chamar pelo seu apelido. E, claro, a data do seu nascimento, né? No meu caso, 2001, março e dia 20. Aí é tudo aos contrários. Na sequência, seu gênero, feminino ou masculino. E se você é solteira, casada ou tá nesse domestic partner, que deve ser tipo união estável, será? Não tenho muita certeza. E se você tem ou não tem filhos? Lembrando que é regra do programa você ser solteira e não ter filhos. Para finalizar essa primeira parte, a gente tem que colocar o seu país de nascimento e o seu país de residência legal, no meu caso, Brasil nos dois, e a sua nacionalidade, que é brasileira no nosso caso. A primeira língua, né, a sua língua nativa é o português. E agora eu vou até a letra E lá para mostrar para vocês que não tem a opção de English. Tem só outras línguas. Por quê? O inglês, quem vai definir o seu nível não é você, é a sua agência. Então lá no final vai aparecer a parte de falar sobre o seu inglês, né? Aí se você fala outras línguas além do inglês e do português, você pode colocar. No meu caso, espanhol e francês. Eu defini como intermediário, mas na verdade no espanhol eu sou avançado. Os meus contatos eu vou deixar tampados, mas ali vocês vão colocar e-mail, o seu username do Skype, o seu endereço da sua casa, rua, bairro, cidade, estado,
o código postal, né, o CEP, número do apartamento, bloco, quadra, enfim. Tem também o seu horário, então qual fuso horário você acompanha. Eu vou mostrar para vocês logo em sequência no vídeo, mas eu acho que não vai dar para vocês verem, porque eu tampei a maior parte das minhas informações. Bem, aí a gente vai escolher a única disponível no momento em que eu estava preenchendo esse application, era GMT 2 horas, né? Brazilian Summertime, era a única opção que eu tinha para preencher que fosse horário do Brasil. E foi o que eu preenchi. Na sequência, a gente tem o número do seu telefone e por onde você conheceu a Au Pair Care. Então, se foi por mídias sociais, se foi pelo Instagram, enfim. Na parte do seu telefone, você pode escolher colocar mais de um telefone, seu telefone de trabalho, casa ou celular. No meu caso, eu coloquei só o meu celular mesmo. Eu não tenho telefone fixo em casa e nem no trabalho. E aí, por último, como eu falei pra vocês, então a gente tem que preencher alguns quadradinhos de check de novo e dizer se você conheceu a Au Pair Care pelas mídias sociais e por qual das mídias sociais. É bem tranquilo, aí você escreve o que realmente fizer sentido pra você, seja lá onde você tiver conhecido. A gente vai para os interests and hobbies, e aí eu não vou deixar blur em coisa nenhuma, e vou mostrar pra vocês tudo que eu coloquei e como a gente faz pra colocar. Na primeira parte a gente fala sobre os nossos esportes em que a gente conhece ou que sabe jogar no caso, e aí eu coloquei os mais óbvios, né? Futebol, basquete, natação, vôlei e handebol, que são algumas das coisas que a gente aprende nas escolas. Para adicionar é muito simples. Vocês clicam, fica azul, clica no mais para tirar, clica, fica azul, clica no menos. Uma parte são os que você escolheu e a outra o que tem de opção, né? Lembrando que se tiver alguma coisa que não esteja aí, você pode escrever nas próximas páginas lá, eu vou mostrar para vocês. Depois a gente vai falar sobre as nossas habilidades artísticas, dançar, cantar, tocar guitarra, violão, violino, enfim, piano, teatro. Eu escolhi o teatro e o piano porque foram habilidades que eu desenvolvi em algum momento, mas não que eu seja, meu Deus, expert, toco piano como ninguém. Não é isso. Eu tenho uma noção de piano e teatro. Na de baixo é sobre crafts e hobbies. Então, eu adicionei fotografia, scrapbooking, pintura, cozinha e confeitaria. Enfim. Novamente eu vou mostrar pra vocês que pra adicionar é só ficar azul e clicar no mais e no menos. Não lembro se é a última parte, mas a parte seguinte é sobre como você gosta de passar, né, o seu tempo livre. Eu coloquei ir ao cinema, fazer compras e, enfim, algumas outras características que eu vou mostrar pra vocês logo em sequência. Mas aí, visitar museus e parques que eu adoro, passar o meu tempo fora de casa e ler e escrever, obviamente, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Mas sejam sempre muito sinceros nos seus applications. Não inventem muitas coisas, não inventem nada de preferência. Por último, a gente tem que criar um textinho para contar um pouquinho mais sobre os seus interesses, hobbies e necessidades, não, perdão, gente, qualidades especiais, né, habilidades especiais. Eu comentei um pouquinho, né, sobre o meu gosto por parques e tal, mas aí você tem uma quantidade de caracteres bastante limitada e, por último, você fala sobre a sua religião. A religião que eu sigo não estava na lista, então eu coloquei Other, mas procurem a de vocês, a tradução da religião de vocês, para adicionar. Sobre a minha família, também vai ficar, né, apagado para vocês, mas aí vocês colocam sempre o nome dos seus parentes mais próximos, mãe, pai, avós, avós, e tem uma opção de outros também,
caso outra pessoa seja o seu parente mais próximo. No meu caso, eu coloquei só a minha mãe mesmo, a ocupação dela, e nome, sobrenome e o telefone que eles pedem para colocar. E aí você seleciona se esse for o seu contato de emergência. Você consegue adicionar outros parents ou guardians, mas no geral eu não coloquei. No final, na sequência, eu coloquei a minha única irmã, né, por parte de mãe, a data de aniversário e o gênero dela. Embaixo, eles perguntam um pouco sobre a sua família e as suas experiências com as tarefas de casa, né, como lavar louça, lavar roupa e tal. Aí eu expliquei que eu moro sozinha, então hoje todas as responsabilidades da casa são minhas, mas que quando eu morava com os meus pais, a gente tinha tarefas divididas, cada um fazia uma coisa em um dia diferente. Também são pouquíssimos caracteres que você tem, então seja objetiva, não dá pra falar muita coisa. Sobre as match questions, né, o que você... por que você deveria ser escolhida como au pair, o que você gostaria de fazer com as crianças, né, de atividades, se você já passou um período longo fora de casa, viajando ou, enfim, morando fora, e aí se você disser que sim, ele pede para você contar um pouquinho mais sobre essa independência e essas viagens. No meu caso, eu moro há 5 anos fora de casa, basicamente, então eu preenchi exatamente isso na caixinha abaixo. Lembrando que tem essa especificamente tem muitos caracteres que você pode colocar. Eu não acho necessário escrever tanto. Eu preferi ser mais objetiva e conversar mais via Skype. Mas não sei se vai ser uma estratégia legal de fazer. E aí, por último, quais as suas pretensões profissionais ou educacionais pós-au pair, né? Eu falei sobre a minha vontade de fazer mestrado e doutorado na área da comunicação, especificamente em gênero e identidade de gênero, que é o que eu estudo hoje no meu trabalho de conclusão de curso, e publicar mais livros, né? Porque eu tenho 3 livros publicados hoje e eu quero publicar mais. A próxima parte é sobre o seu álbum de fotos, né? A gente precisa adicionar algumas fotos e colocar legendas para elas. Obviamente, vou tapar as fotos porque não tem só eu, mas a Au Pair Care faz algo que outras agências não fazem, que é pedir que a sua foto de perfil seja uma foto com uma criança. Eu escolhi uma foto bem simples, nada de produções e tal, mas é uma foto que eu acho muito bonita. Eu tirei no meu último dia de trabalho com a neném que eu cuidei durante 1 ano e, enfim, coloquei como foto de perfil. Algumas agências até pedem que a gente não coloque fotos com as crianças, né? Mas no caso da Au Pair Care pede que coloque. Aí na primeira parte eu coloquei uma foto minha, da minha mãe e da minha irmã. E aí eu descrevi esse dia, né? Depois eu coloquei uma foto só minha, falando que era formatura da minha irmã. Na sequência, uma foto minha falando que eu fiz uma palestra sobre escrita criativa. Depois eu falei sobre a caminhada, né? Uma trilha que eu fiz com o filho dos meus padrinhos. Falei também sobre um dia que eu tava trabalhando no daycare com uma das crianças. E aí eu comecei a falar sobre a Baby Rebecca, que foi com quem eu trabalhei durante 1 ano. Falei sobre o quanto ela era fofa, alguma atividade que a gente fazia, como o Tummy Time. Falei também sobre o dia que ela tomou uma mamadeira pela primeira vez e que eu fiquei muito orgulhosa dela. Acho que essa foto é mais para baixo. Coloquei, enfim, outras atividades que eu fazia nos daycares, enfim. E as minhas últimas 2 fotos, aí como eu tinha falado pra você, essa é uma foto da primeira vez que ela tomou uma mamadeira e eu fiquei muito orgulhosa dela. Acho que eu coloquei legendas pessoais, assim, sabe? Depois, por último, eu coloquei mais 2 fotos minhas com a minha família, minha mãe, meu padrasto, minha irmã e a minha prima na primeira. E a segunda, meus padrinhos e o filho deles, que eu considero meu irmão de coração, num dia muito importante pra gente também.
Então essas foram as fotos que eu coloquei no meu álbum. Aí você pode colocar várias, eu escolhi 11 ou 12, alguma coisa assim. Não foram muitas fotos, porque eu acho também que fica um pouco exagerado, sabe? No meu vídeo application, eu não vou mostrar pra vocês aqui, porque esse vídeo já ficou muito longo. Então eu vou só pular e depois eu volto falando sobre o vídeo application num outro vídeo que eu fizer pra vocês. Depois que eu já tiver meu match, que as coisas estiverem mais tranquilas, enfim. Mas não se esqueçam que o vídeo tem que ter entre 1 e 5 minutos, mas a minha agência indicou ter 3 minutos. Porque 5 é muito extenso. O meu ficou com 3 minutos e 28 e eu achei um bom vídeo, mas depois eu mostro pra vocês. Aí a gente vai colocar um pouquinho sobre a sua educação e cursos, né? Aí eu coloquei a conclusão do meu ensino médio, endereço, data de conclusão, o telefone da escola e você precisa fazer o upload do seu diploma. No meu caso, o histórico escolar, porque eu não retirei o diploma de formada, mesmo eu já estando terminando a faculdade. Coloquei também a minha data de término da faculdade, já que a minha pretensão de embarque é para depois, né, do término, o que eu tô cursando, enfim, a cidade, o país, né, e a forma, né, o tipo do programa. E ainda coloquei o meu curso de primeiros socorros e o meu curso de cuidados infantis, cuidados infantis, no caso, quando eu fiz o curso, em que cidade e tal. Depois a gente vai para as minhas experiências com as crianças, em que eu também deixei borrado para vocês os contatos, né, dessas pessoas, mas eu tenho mais de 1.300 horas com crianças menores de 2 anos e 2.000 horas e pouquinho no total. 628 em daycare, 1.192 com a Baby Rebecca, e mais 470 com o filho dos meus padrinhos. Eu morei 1 ano com eles, eu ajudava em tarefas de casa e algumas outras coisas, e eu coloquei como parte da experiência, mas coloquei que era parte da família, então não conta como experiência, como referência, né? Conta como experiência apenas. Aí eu vou mostrar pra vocês como que preenche cada uma das duas experiências, mas não sei o que eu tô fazendo aí. Como eu falei pra vocês, né? Eu já gravei esse áudio 15 vezes. Então, enfim. Bom, aí eu mostrei pra vocês, né? 2.282 horas com crianças, 1.316 horas com crianças menores de 2 anos, o que me qualifica como IQ, né? Infant Qualificate. Não tenho muita certeza. E aí eu coloquei o blur de novo, mas aí você precisa colocar quais eram as suas responsabilidades com as crianças, quais idades você fazia, quantas horas por semana, quantas crianças você cuidava por vez. Nesse caso, né, do daycare, era de 10 para cima. E enfim, a minha próxima referência que eu mostro pra vocês é da Baby Rebecca. Eu preciso, como é uma criança especificamente, né, minha data de começo e de final do trabalho, da data de nascimento, o gênero, se ela era especial needs ou não, quantas horas na semana, a frequência, a minha experiência cuidando dela e quais eram as minhas responsabilidades, né, na minha posição. Então, se eu preparava comida, se eu preparava mamadeira, enfim, várias atividades que eram minha responsabilidade. E aí é da mesma forma que a gente fez lá nos interesses e hobbies, quando a gente clica, fica azul, aperta no mais ou no menos para adicionar. E ali embaixo tem o contato da chefe, por isso que eu deixei apagado para vocês. Mas aí é da mesma forma que eu mostrei anteriormente, né? A Rebeca não chegou a usar o potty training enquanto eu trabalhava com ela, então eu só deixei de lado. Sobre as minhas experiências com natação, eu coloquei que eu sou uma iniciante, mas que eu sei nadar. E eu não tenho o certificado de salva-vidas, né? Lifeguard Certification. Lembrando que não mintam,
no seu application. Se vocês não têm segurança para salvar e nadar dentro do mar, por favor, não coloquem que vocês são avançados. Eu realmente não me garanto dentro do mar, por exemplo, se não estiver dando pé pra mim. Então eu prefiro dizer que eu sou iniciante do que ficar inventando moda e aí chegar lá e dar algum problema, porque eu menti. Então, pequem pela segurança e não pelo exagero. Acho que eu não sei se posso dar dicas, né? Afinal, ainda não estou online, mas eu acho que é o certo a se fazer, né? Pecar pela segurança e não pelo exagero em alguma informação. Mas aí tem iniciante, intermediário e avançado. As suas experiências dirigindo, aí você precisa colocar algumas informações sobre ter ou não ter a carteira de motorista, data que expira, né? A data da primeira licença, quantas vezes por semana você dirige, quais tipos de carro e de estrada você está confortável em dirigir. Se você já dirigiu na neve, por exemplo, eu nunca dirigi. E as suas experiências, né? Eu não sou uma strong driver, como eles dizem, mas eu sou uma good driver. E eu coloquei exatamente isso. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa saúde, né? Eu tenho alergia, então eu coloquei que sim, eu tenho rinite e especifiquei, né, qual alergia eu tinha. Se eu seguir uma dieta especial, como eu sou vegetariana, sim. Como você descreve a sua saúde? Depois que eu me tornei vegetariana, eu considero a minha saúde excelente, já que eu faço acompanhamento realmente bastante de perto. Se eu tenho alguma deficiência física, alguma doença contagiosa, se eu tenho dependência a drogas ou álcool, se eu faço uso de medicamento prescrito por médicos além do birth control anticoncepcional. Então, no meu caso não, mas sejam sinceros aí. Se você já foi hospitalizado, se você foi hospitalizado, né, nos últimos 12 meses, também se você foi, coloque que sim. Se você não foi, coloque que não, por favor. E se você faz acompanhamento com psiquiátrica é ótimo, psiquiatra, né? Excluding grief counseling. No meu caso, não. Se você tá grávida e se você tem aparelho ortodôntico, né? Grávida, esperamos que todos não. E aparelhos eu tenho agora, mas quando eu for, eu não estarei mais, né? Então não é um problema. E aí você coloca novamente as suas iniciais e dá o check ali no box verde novamente. E aí passaremos para as próximas partes. Não se esqueçam que para entrar nos Estados Unidos a vacina de Covid é obrigatória. Aí você só precisa ler essas informações iniciais e dar o check I agree to all of the terms mentioned above. E aí a sequência é o nosso Physician Verified Health Form. Então é o formulário médico, né, de saúde física. Aí você precisa que um médico preencha para você. Agora na nossa última parte sobre o nosso programa, quais as nossas preferências, né? Preferências é o próximo. Essas sobre a minha experiência com crianças, se eu tenho antecedentes criminais, se eu tenho a licença para dirigir, se eu já fui au pair nos Estados Unidos antes, se eu sou uma cidadã norte-americana, e se eu já tive um visto negado para os Estados Unidos. Nem negado, nem aprovado, nem de jeito nenhum. Aí, sobre as suas preferências, então, minha pretensão de embarque é para junho. As idades que eu estou confortável em trabalhar. Se eu gostaria de trabalhar com crianças special needs, no meu caso, não. Eu prefiro não trabalhar com special needs por conta de não ter experiências no Brasil com crianças especiais. E eu, né, prefiro que as famílias conversem com meninas que tenham realmente experiência, né? Se eu tô confortável em trabalhar com single moms, single fathers e casais do mesmo sexo. E aí vocês colocam
como preferirem. E se eu estaria ok em morar em casas que tivessem pet? No meu caso, sim, mas se vocês não estiverem, coloquem que não. A próxima parte é sobre a personal reference. Então, aí é uma pessoa que não pode ser da sua família. No meu caso, eu coloquei uma amiga minha. Não pode ser nem seu empregador, né? Nem seu pessoal que contratou você para trabalhar e nem a sua família. No meu caso, eu coloquei uma amiga minha muito próxima da faculdade que respondeu as questões por mim. A próxima, eu não lembro o que é. É sobre o passaporte. Aí vai ficar tudo borrado porque são informações pessoais mesmo, número de passaporte, meu nome inteiro, né, que vai no passaporte, em qual aeroporto eu gostaria de sair e a cópia do passaporte vocês têm que fazer o upload também. Mas essa parte é realmente muito pessoal, eu resolvi deixar toda assim para garantir. E aí é sobre o seu antecedentes criminais. É muito fácil de vocês tirarem a comprovação dos antecedentes criminais, então é só digitar na internet e pronto. E a última parte é sobre a interview. Aí não é você que preenche, depois que você terminar de preencher tudo, você avisa a sua agência e eles vão fazer a entrevista e subir aí. No meu caso, eu fechei com a World Study Brasil, que tem sede no Rio de Janeiro, mas a minha agência fica em Curitiba. É isso, gente. Vocês ficam com o finalzinho do vídeo agora, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu tinha muita curiosidade na época de ver como que era. E é isso aí. Bora, me acompanha aí. Claro, chegamos ao final do vídeo. Agora, se você acompanhou tudo até o momento, não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, ativar os sininhos e se inscrever no canal, obviamente, para receber todas as notificações, porque agora eu sou uma futura au pair e vou compartilhar tudo com vocês. Eu amo produzir conteúdo, é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida. Então, agradeço já vocês estarem aqui. E, por fim, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, porque ali vocês acompanham mais de pertinho. Eu sou mili.ricardo no Instagram e sou Mili Autora no Twitter e no TikTok. Mili Autora no Twitter e no TikTok. Por favor, me sigam.